Meu nome é Haroldo Nobre. Eu nasci e cresci na reserva dos Navarros, em Stanbot, no Quênia do Arizona. Eu morei aqui toda a minha vida. Quando jovem, eu cuidava de ovelhas. Amigos, enquanto eu morava com os navarros, fui criado como um típico navarro. Meu avô era um pajé e seu irmão também um grande pajé. Assim cresci entre esses grandes anciãos que eu respeitava. Naquele tempo, me ensinaram que os deuses deviam ser temidos, com medo. Tinha algumas vezes que a gente podia falar sobre eles. Não no verão, especialmente no verão, não. Mas no inverno, foi nesse tempo que conheci o Senhor Jesus como meu Salvador e Senhor pessoal. Então eu aprendi que Deus sempre escuta o nosso clamor. Ele é o Deus de todas as estações. Essa verdade faz a diferença. E eu sempre tinha medo de Deus, porque seus castigos são muito severos. Mas a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse é o Deus que os índios devem conhecer e deveriam servir. Quando eu era jovem, minha avó, que me amava muito e eu a respeitava igual ao meu avô, minha avó tinha um grande interesse em que eu fosse treinado para ser pajé navarro. Eu concordei, porque o pajé escolhe quem for capaz de ouvir e entender. Então minha avó viu essa qualidade em mim, bom ouvinte e conselheiro. Então ela pediu meu avô para me ensinar. Vô, o senhor vai me ensinar as tradições dos navarros? Ele levantou a mão e disse: olhe em volta, as montanhas, o céu, a terra. Para aprender as tradições dos navarros, para falar coisas espirituais, precisamos nos aproximar delas e fazer parte delas. Ele disse que essas coisas não se aprendem na escola, mas no chão da terra. Quando eu era jovem, minha avó e eu costumávamos sentar no meio da maloca junto ao meu avô. E meu avô me ensinava desde o início sobre os 4 estágios do mundo. Meu avô dizia: olhe em volta, assim você entenderá mais coisas. Assim você fará perguntas. Eu segui o seu conselho. Eu olhei para o céu, olhei para a montanha, olhei para cima e saí para escutar o vento enquanto eu cuidava das ovelhas. Eu tinha muitos amigos lá e eu cantava entre eles e os respeitava e lhes tratava com respeito e lhes adorava. Quando meu avô me ensinava, eu tinha muitas perguntas. Então eu lhe perguntei: quem criou o mundo? Quem fez as montanhas das quais o Senhor me ensina? Quem fez os rios? E quem fez o céu? Meu avô respondeu: espere com essa aí, vou te ensinar depois, quando eu tiver mais velho. E eu disse: vovô, se eu morrer antes do Senhor, que tipo de navarro eu seria, se eu não soubesse isso? Eu disse: no cemitério vejo túmulos pequenos, médios e grandes.
Então as pessoas morrem a qualquer hora, seja na juventude ou na velhice. Isso me diz que a vida é imprevisível. O Senhor me diz para eu esperar até o fim da sua vida. E se eu morresse antes do Senhor, eu seria um navarro? Eu iria para onde os bons navarros vão? Ele disse: todo mundo morre. Se você realmente quiser saber agora, ele disse, você tem que pagar 4 colares de pedra branca se você quiser saber agora. Ser o seu neto não é o suficiente para o Senhor responder minhas perguntas? Ele disse, não, deve haver um pagamento, os 4 colares de pedra branca. Eu disse, vô, eu não tenho isso, e o Senhor também não, mas quando eu crescer, vou te dar esses 4 colares. Eu queria saber quem criou o mundo, quem criou as montanhas. Eu pedi a ele uma pista de quem seria essa pessoa. Ainda bem que a Bíblia não exige nada disso. Ela pede fé do nosso coração. Deus sabe que não temos nada a lhe oferecer, que Ele aceite a não ser a fé. Isso é muito importante. Que bom que não precisamos pagar nada além da fé. Nem todo mundo tem esmeralda, nem todo mundo tem ouro ou pedras de rubi. Não tenho nada, nem uso ouro, mas lá no céu vou andar em ruas de ouro. A Bíblia diz que pela fé, a fé que temos, nós chegamos a Jesus Cristo para a salvação. Pela fé, nós o servimos. Não precisamos de colares. Para aprender da palavra de Deus, é de graça, para conhecermos e servir ao Senhor. Saí pelo mundo afora para aprender outras coisas. E experimentei o álcool que me prendeu, que me fez dependente de si. Aí comecei a ter problemas. No começo foi divertido, mas depois o vício me controlava. Então pensei, existe algo além daquilo que aprendi com meu avô? E acabei indo para a cadeia em 1960. Entra aí. 25 de dezembro, dia de Natal. Pois é, bebi de novo. No Novo México. E não sei onde me encontraram. Só sei que na manhã seguinte fiquei contente por estar na cadeia, porque isso me fez pensar: o que estou fazendo? Porque na tradição navarro, você só tem 4 chances. Então contei nos dedos quantas encrencas eu tinha me enfiado e me lembrei de 3. E tenho mais uma chance. Eu tenho que mudar de vida. Estar aqui foi bom. Eu poderia ter me lascado ontem. Fiquei com medo. Vamos acordar, pessoal. Naquele momento, escutei uma porta abrindo do outro lado da cadeia. É claro que não me importava, porque a noite inteira bêbados entravam cambaleando. Então pensei, é mais um bêbado chegando. Para minha surpresa, escutei vozes cantando.
Talvez era uma canção natalina, sei lá. Mas eles cantavam. É um grande privilégio estar aqui para compartilhar com vocês o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ao encontrarmos na cadeia de Gallup no Natal, nós queremos te lembrar que Jesus te ama. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E há uma mensagem de esperança hoje que te dará uma segunda chance. E olhei para ele e eles seguravam a Bíblia. Ensinava sobre a Bíblia. Estamos celebrando o nascimento de Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo 2000 anos atrás. Queremos que você saiba que Deus te ama e Ele disse que veio para buscar e salvar a quem se havia perdido. Pense nisto como um convite pessoal. E quando eu estava lá, escutei o Evangelho, e o homem leu a Bíblia. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Uau! Disse comigo, aí está a minha última chance. Eu quero esse livro. Que vi aquele homem branco segurando. E disse, vou pegar esse livro para ver se está escrito lá. Aí vou crer. Deus ama vocês e Ele quer que vocês saibam que este não é um livro só para homem branco. Lemos em Romanos 10 que Deus é Senhor sobre todos e rico para com todos os que o invocam. Talvez você diria, bem, você não conhece o meu passado. Tenho problemas financeiros, legais e familiares e sou viciado em bebida alcoólica. Minha vida é uma bagunça. Amigo, deixa eu te animar. Servimos ao grandioso Deus das novas chances. Ele vai te libertar. Se você confiar na palavra dele, ele nunca te abandonará. Você pode confiar na sua palavra. Amigo, muitas vezes aqui na reserva escutamos que este é um Deus para o homem branco. Ele é de outro povo, mas a Bíblia diz, ele é o mesmo Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. E esse livro é para você. Essa mensagem é para você. O ponto de partida é o pé da cruz. E hoje você pode confiar em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Eu orei muitos anos atrás. Senhor, salva-me do meu pecado. Eu creio de coração na tua morte, sepultamento e ressurreição. Eu creio que morreste para pagar por meu pecado e aceito este perdão. Meu amigo, você não está no corredor da morte hoje, mas espiritualmente estamos todos lá. E o Senhor quer nos resgatar dessa situação com o perdão que Ele dá com o sangue de Jesus Cristo. Deixe essa mensagem te desafiar. Amigo, todo bom pregador ensina a salvação. E eu creio, ele fez isso. Porque eu lembro que disse a Deus, Senhor, salve. Se você existe, se você me mudar, Senhor, o que quer que seja, seja lá o que for, eu estraguei a minha vida. Talvez Deus falou ao seu coração e te mostrou que você é pecador. Talvez Deus te deu o desejo de entregar a sua vida a Jesus Cristo. Eu te convido a orar assim como orei muitos anos atrás. Pai querido celestial, eu reconheço que sou pecador, que preciso de um Salvador. Eu tenho destruído a minha vida, mas quero entregá-la a Ti e Te dar o controle. Eu me arrependo dos meus pecados e dou meia volta e Te dou o controle de minha vida. Eu confio que o Senhor fará o que eu não posso fazer por mim mesmo. Senhor, usa minha vida. Eu quero que Você seja meu Senhor e desejo morar no céu, do qual ouvi falar. Obrigado por João 14, que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Creio de todo o meu coração que Deus poderia levantar alguns homens aqui que poderiam sair e pregar esta mensagem e alcançar seu próprio povo para Jesus. Amigo,
Considere esta mensagem, que o Espírito Santo de Deus trabalhe em seu coração, que Deus traga convicção neste dia, para que Ele possa trabalhar em Fomos nosso ao meio. tribunal e Vem. tivemos a audiência. Eu já disse a ele. Quando chegou a minha vez para o juiz me sentenciar, o juiz disse: jovem, aqui não é lugar para você. Você tem coisa melhor para fazer em casa. Quero que você vá para casa e faça algo útil. Creio que estas foram palavras de Deus. O juiz viu algo bom em mim e sabe, mesmo Deus, antes da fundação do mundo, viu algo bom em mim. E eu o louvo por isso. Eu morava a 130 quilômetros de lá. Cheguei perto de um caminhão e disse: posso pegar uma carona? Eles disseram: claro, sobe aí. Chega aí, cara. Certamente eles estavam bebendo. Eles ficaram sabendo, e eu vi eles fazendo isso antes, mas dessa vez eles estavam me oferecendo bebida. E eu disse: gente, eu não bebo mais. Eles debocharam e riram de mim. Então acabamos começando um bate-boca na carroceria do caminhão. E depois de Window Rock, eles entraram para a estrada de terra. Eles pararam lá. E o bate-boca esquentou bastante. Eles saltaram do caminhão e começamos a brigar. E um deles pegou o macaco do caminhão e nós continuamos a briga. Esse cara já era. Mata o imbecil. Eu corri morro acima. Claro que eu não estava em boa forma. Eu subi o morro e depois desci, mas quando eu desci, eles estavam jogando pedras e outras coisas em mim. Eu corri mais rápido que eles e de lá fui em direção à rua São Miguel. E então eu voltei para a estrada. Eu estava todo suado. Meu pai me ensinou uma vez no inverno para eu nunca botar o cavalo para correr ou fazê-lo suar. E foi isso que fiz. Eu estava em apuros por causa disso. Eu estava suando muito. Na minha jaqueta, eu via o suor sair, mas eu achei uma carona de qualquer maneira na traseira de outro caminhão e fui 7 quilômetros e de lá andei e estava ficando escuro e estava frio. E eu achei que eu morreria. Mas eu pensei, sabe, eu dei minha vida para o Senhor. Eu queria saber se Ele iria me ajudar. Mas eu disse, tá ok se eu morrer. Naqueles dias não víamos muitos carros na estrada como hoje. O tráfego era muito lento. Não tinha muitos carros naquele tempo. E enquanto eu estava andando, um homem parou para mim. Obrigado por parar. Quer carona? Claro. Até onde você tá indo? Até antes da ponte. Você salvou minha vida, hein? Mas que frio que tá aqui, hein? Obrigado por parar. E sentei ali todo suado, e eu estava cansado. Na serra, eu disse, eita, ele está indo para Sawmill, e eu vou ter que andar de novo. Então eu acordei bem depois de um cochilo, e ele seguiu na mesma estrada que eu estava indo. E eu olhei para ele e disse, tá longe, moço? Não muito longe. E pensei que ele ia dizer Quintati, no trevo. E então depois de um tempo voltei a dormir. E eu acordei no trevo de Quintati. E ele seguiu pelo mesmo caminho que eu. Perguntei olhando para ele, tá chegando, moço? Já estamos chegando. Mais à frente, ele disse, até que ele fez uma curva em Salani.
na estrada de terra, e eu lhe perguntei novamente: tá longe? Só mais um pouco. Mas eu fiquei surpreso. Ele foi até onde minha mãe e meu pai moravam com as suas ovelhas. Eu desço aqui, moço. E ele parou o carro e eu desci. Valeu pela carona, moço. Muito obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Quando eu comecei a andar, eu quis lhe dar tchau, né? Então virei e o carro não estava mais lá. Eu pensei, bem, talvez ele foi embora. Meio rápido, né? E eu comecei a andar. Eu estava feliz. Cheguei na casa dos meus pais. Minha esposa estava trabalhando fora. Ela veio me pegar à meia-noite. Fomos para casa. Foi assim que comecei a andar com o Senhor. No domingo seguinte, fui à igreja. Sabe de uma coisa? Eu tive que ir andando, porque eu tinha perdido toda a credibilidade para dirigir. A esposa não confiava em mim. Aí fui a pé. Tudo bem, sem problemas. Eu sabia o que ela estava pensando, mas eu saí de casa cedo. Fui à missão das Boas Novas. A primeira igreja que visitei, às 10 horas eu estava lá. E eu fiquei para o culto, porque eu queria aprender da palavra de Deus. Abram suas Bíblias para a 1 Pedro 5, versículo 6. Humilhai-vos por debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Agora em Navarro. Mas depois do culto, todo mundo estava saindo e eu não tinha uma Bíblia. Eu me senti vazio, sem Bíblia. E então todo mundo saiu, e quando eu comecei a sair, eu vi uma coisa que parecia um cesto de lixo, uma caixa velha. E lá eu vi uma Bíblia de Gideão. Pois é, eu fui lá e eu olhei em volta primeiro. Não tinha ninguém por perto. Então eu peguei uma das Bíblias e escondi no meu bolso e fui embora. Isso foi um roubo. Eu sabia roubar. Pensei que eu roubei a coisa certa. Pois é. Eu fui para casa. Andei devagar porque eu não tinha pressa. Eu queria sentar e ler. Senti que eu tinha roubado uma das melhores coisas, uma Bíblia. E eu pensei, bem, eu tô à toa o dia inteiro. Eu não tô com pressa para chegar em casa. Mesmo se eu chegar à meia-noite, para mim, a Bíblia é muito preciosa. Primeiro eu comecei lendo Mateus. Pois é, não demorou muito para eu me deparar com o versículo que li antes. Em Mateus, que diz que Jesus viria ao mundo e salvaria o seu povo do pecado. Eu louvei a Deus, né? Eu estava deitado enquanto eu lia, e eu dei um pulo e disse: aqui está. É verdade. Eu me convenci que essa palavra, que chamamos Belagona Bazar, Belagona Benahauá, religião de homem branco, como chamamos, mas agora também é minha religião. É a palavra para a minha vida. Comecei a ler com mais liberdade.
Mas então a minha consciência começou a pesar. Aí eu pensei em voltar à igreja e dizer à missionária que eu roubei uma Bíblia. Ô, moça, domingo passado, depois da igreja, eu peguei... Na verdade, eu roubei uma Bíblia. Sério? Qual delas? É uma dessas biblinhas. Ela estava lá na caixa do fundo e eu peguei uma e fui embora com ela. Não tem problema. Você não roubou nada, moço. Ela disse: Haroldo, a Bíblia é para doação. Que bom que perguntei. Essa Bíblia é minha? Ela disse: sim, senhor. Pode ficar com ela. Você não roubou nada. Essas Bíblias são de presente. Ok. Você pode ficar com ela, mas nós queremos que você leia. Uai, obrigado. Eu tenho lido e vou continuar lendo. Obrigado. Fui para casa feliz. Eu não precisava mais esconder para ler. Assim comecei minha vida. Amigos, foi tão bom. Deus tem sido tão bom comigo. E o Senhor começou a me usar na igreja, regendo hinos, lendo a Bíblia de vez em quando. Deus foi tão paciente comigo. E a sua palavra começou a me mudar. E eu comecei a crescer. Em 1969, nós oramos por um missionário. Precisávamos de um missionário. Todo esse tempo eu estava orando. E eu pedia por um missionário branco. Eu pensava que os missionários são pessoas brancas e comecei a tratar com Deus sobre isso. E eu disse a Deus: Senhor, onde está o missionário que precisamos? Já faz 2 anos que eu tenho orado. O que aconteceu? E Deus parecia dizer-me: eu também esperei 2 anos. Aí eu entendi o recado e disse: Senhor, eu não sou branco. Senhor, eu sou índio, eu não tenho nada. Mas o Senhor parecia me dizer: pode confiar em mim. Eu te salvei. Eu te chamei. E o ID não foi escrito para você? Você conhece o ID? Eu disse sim. Ele é para você? Eu disse sim. Eu poderia ir? Eu continuei tentando evitar o ID. Mas um pouco mais tarde, eu parei de discutir com o Senhor. Estou colocando muitas condições no meu chamado e vou falar com minha esposa. E se ela concordar, então eu vou ser um missionário. Quando eu cheguei em casa, falei com minha esposa. Isso é o que Deus está me dizendo. Ela disse: tá bom. E ela se empolgou. Mas eu tinha mais uma condição. Então eu disse: Senhor, se eu for apresentar à igreja Missão Boas Novas, se eles me apoiarem, eu irei com eles. Então naquele domingo eu disse: Eu tenho esse desejo no meu coração e aqui fora no território Navajo precisamos de missionários e pastores para o nosso povo. E eu tenho orado sobre isso e tem sido muito pesado no meu coração. Eu queria que Deus enviasse alguém para Steamboat, mas sabe de uma coisa? Ele teve falando comigo e parece que ele quer que eu vá, então acho que estou pronto para ser um missionário ao meu povo. Hoje estou aqui para te pedir, se você quiser apoiar essa ideia, talvez Deus me queira em Steamboat. E se você puder dar sua aprovação, vou deixar em suas mãos. Daí eles aplaudiram e eles disseram: você será nosso missionário, ok? Eu descobri que eu não preciso de uma van ou ônibus ou outra coisa para eu servir a Deus como missionário. Eu servi quase 4 anos na Missão Boas Novas. Fui um missionário entre meu povo. De lá orei. O Senhor abriu a porta para eu trabalhar em Pine Spring. Construí um templo lá com o dinheiro da nossa igreja, mas as pessoas precisavam do evangelho
em Istambul. Numa véspera de Natal, tive uma visita e a visita acabou determinando quando eu deveria vir para cá. Eu tenho um problema aqui. Eu sei que sou salvo e quero aprender mais um pouco sobre a palavra de Deus e gostaria de conhecer a Deus melhor. E você sabe, me empenhar nisso. O que você acha? Meu irmão, que também se converteu, me disse: onde tem uma igreja que prega a Bíblia aqui? Meu irmão, na verdade é que não temos nenhuma igreja por aqui. Mas eu gostaria de aprender mais da Bíblia e Sei. eu queria alguém, você sabe. Eu estava pensando em você. Sim. Nós deveríamos começar uma igreja aqui. Ei, O que essa é você uma acha? boa ideia. Sim, nós E sabe de uma podemos ir em coisa? frente e- Eu ando pensando a mesma coisa. E eu disse: eu vou começar uma igreja aqui, no primeiro domingo de 1973. Olá, Rose. Oi, Olá. sobre o que vocês estão falando? Tá tarde. E a esposa dele veio e disse: do que vocês estão falando? Meu irmão disse algo muito importante. Estamos falando sobre igreja. É lá onde as pessoas são salvas. Quem sabe você também não seja salva? Meu irmão disse a ela: bem, você é salva. Ela disse: não sei. Aí eu entrei e disse: você gostaria de saber? Ela disse: claro que sim. Eu poderia ler a Bíblia para você? Tá bom. Em Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Somos todos pecadores e eu tenho uma grande preocupação. Vejo aqui a necessidade em Steamboat. E eu gostaria de ver a maioria dos meus parentes, meu povo aqui em Steamboat ser salva. Não sabemos o futuro, o amanhã. Eu pessoalmente entreguei minha vida ao Senhor e meu irmão também fez. Se alguma coisa acontecer conosco amanhã, se morrermos, tenho uma grande certeza de que sei para onde vou. Estarei indo para o céu e não podemos entrar no céu apenas porque somos bons ou fomos à igreja, mas você tem que ter certeza. Você tem que, confessar os seus pecados. E eu vou orar e você pode repetir minha oração. Isso Tudo bem. pode ser? Pode ser. Ok. Pai Celestial, Pai Celestial, nós te buscamos hoje à noite nós te buscamos hoje à noite. e eu confesso que sou pecador Eu confesso que sou pecador. e obrigado. E obrigada. Que enviaste para o mundo Que enviaste para o mundo para morrer na cruz para morrer na cruz e para nos resgatar e para nos resgatar do pecado. do pecado. Eu te entrego a minha vida. Eu te entrego a minha vida. Eu gostaria de ser um filho de Deus. Eu gostaria de ser uma filha de Deus. Entra no meu coração Entra no meu coração. e me salva através de Jesus. Me salva através de Jesus. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, eu oro. Amém. eu oro. Amém. A minha cunhada foi salva naquela noite. Então começamos um trabalho aqui, num pequeno prédio. No primeiro domingo, tivemos 5 famílias lá. Gente começou a ser salva, era inverno. Então eu levei meu pessoal para Grantes, no Novo México. Lá batizei 8 pessoas. E nós construímos a igreja aqui. Esta é nossa igreja, onde estamos por bastante tempo. E amigos navarros veio a conhecer Jesus aqui. Muitos navarros faleceram, Senhor. Eles estão no céu. Estou muito feliz que Jesus me deu a honra de pregar a sua palavra para o meu povo. Deus quer seu coração, que sua vida
se alinhe com Jesus Cristo. Meus netos, é bom estar aqui com vocês, na linda terra dos navarros. Eu vou sentar aqui para contar uma história a vocês sobre coisas que aconteceram na minha vida. Então vamos sentar aqui. Não sejam tímidos. Sim, quero que vocês escutem. Olha, como navarros, nós temos muitas histórias, eventos em nossa terra. Eu aprendi sobre o Filho de Deus, Jesus Cristo, e sua vinda à terra, para salvar minha alma do castigo, do meu pecado, morrendo na cruz para pagar a minha dívida de pecado. Agora sou dele, porque ele me comprou. Vou contar para vocês algo que aconteceu há muito tempo atrás, que aconteceu com minha tataravó, quando ela tinha 8 anos. O nome dela era Sage, a Sansa. Pois é, durante o horário de verão havia muita colheita lá em Tinli, e daí eles selaram um pônei e saíram pela manhã para Tinli, e então chegaram em Tinli para a colheita de milho, abóboras e frutas, e eles queriam provar algumas coisas do tipo, e eles foram a cavalo para lá. À meio-dia chegaram, e o milho estava cozinhando, o feijão estava no fogo, e que cheiro bom! Eles estavam com fome, então comeram aquele milho bonito, milho fresco. E quando eles estavam curtindo esse momento, de repente começaram a correr desesperadamente, sem saber o que fazer. O que está acontecendo? E disseram: um ataque, os Utes estão aí, os Utes estão aí. Daí todos fugiram e deixaram tudo para trás. E eles fugiram. E então eles foram para o lugar onde amarraram os cavalos. E lá a mãe dela montou no cavalo e levou ela na garupa. E eles começaram a andar. De repente alguns Utes se aproximaram e tomaram as rédeas dos cavalos. O chefe Cabeça Branca chegou e pegou a garotinha e disse: ela é minha, eu vai usar ela. Ele agarrou a menina e a pôs atrás dele e foram embora, e a mãe no outro cavalo, e também foi. Elas acamparam e foram ameaçadas. Toda noite elas eram amarradas juntas para não fugir. Mas uma noite, a mãe da menina descobriu que sua corda estava solta, desamarrada. Ela fugiu e ela seguiu pela montanha, e assim ela escapou. Ela escapou. Eles a procuraram por um tempo, mas estava escuro. Ela quietou. Então ela subiu ao pé da montanha e ficou lá 3 dias, até que o inimigo foi embora. A mãe da menina voltou. Ela contou aos amigos e parentes o que aconteceu. O pai da menina começou a planejar um resgate. Então ele pediu a todos para fazer tapetes. Em mais ou menos 3 meses havia uma pilha de tapetes num belo pônei e utensílios de prata e uma sela. E ele foi com os cavalos de lá até Cortês. Os Utis e o chefe Cabeça Branca morava lá. Sabe, enquanto a menina esteve por lá, ela trabalhou com os outros escravos. Pois é, as outras meninas Utis implicaram ela bastante e debocharam dela. Até que, por causa disso, ela acabou se acostumando. As meninas mais velhas disseram: seu pai está aqui. E ela disse: que mentira, meu pai aqui? E elas disseram: sim. E ele está logo ali no monte. Ele vai te levar. E ela não acreditou. É mais uma piada, né? É outra provocação. Mas, um pouco depois, o chefe Cabeça Branca chegou no seu cavalo e, puxando outro cavalo, ele disse: monta no cavalo.
E eles foram. Ela viu o topo da colina para onde estavam indo. Lá tinham os cavaleiros e um pônei com os tapetes. Então ela chegou mais perto e ficou surpresa. Era o pai dela. Minha tataravó contava a história chorando do pai dela vindo ao território inimigo, na terra dos Utis, para comprar sua filha de volta. E ela chorava. Ela falava tanto que minha tataravó chamava essa história de a história sem fim. Então ela contava a história até aquela parte que seu pai veio salvá-la do chefe Cabeça Branca. O chefe e os Utis se reuniram, e os navarros também se reuniram para falar sobre a troca, e disseram: vamos te dar todos esses tapetes, nós lhe daremos essa prata e todas essas celas, e os cavalos também. É tudo seu se você nos devolver nossa filha. Ao roi, o chefe disse: ok, é isso que Jesus fez por você. Nosso Deus, Ele enviou seu Filho Jesus Cristo ao mundo para nos redimir e para nos livrar do poder do pecado, para nos libertar. É assim que Ele nos comprou de volta. É a história da redenção, história maravilhosa. Lembrem disso. A redenção é o que Deus fez. Ele nos salvou. Ele enviou seu Filho como uma troca. E Jesus morreu em nosso lugar, na cruz do Calvário, para nos livrar dos nossos pecados, do castigo do pecado, que Deus colocou sobre seu Filho, e Ele pagou tudo por nós. Então Deus nos ama, o amor dele é enorme. Pense nisso, meus netos. Ele é bom, Ele te ama. Ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse é o Deus bondoso, que os índios todos deveriam conhecer. Que bom que a Bíblia diz que é pela fé de coração. Deus sabe que não temos nada de valor que Ele possa aceitar, mas pela fé é que recebemos Jesus Cristo, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados.